Olá, professores! Hoje, 31 de julho, estamos aqui para mais um encontro do EMAI, falando um pouquinho sobre avaliação, nesse momento, né, de mais uma AP, finalizando um semestre, tendo um conselho de classe séria a ser realizado. E, então, hoje traremos essa reflexão sobre avaliação, visando que ela se efetive como uma possibilidade de aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem. Para o desenvolvimento desse encontro, nós traremos aí a leitura inicial, como de costume, uma reflexão sobre a avaliação, né, como nós vemos os alunos, qual a importância que damos aos erros na matemática, não só na matemática. Falaremos um pouquinho sobre instrumentos avaliativos, autoavaliação, olhar da família, portfólios, a AP. Traremos também um momento de notícias da prática, um bate-papo com o professor da rede. Num terceiro momento, a gente fará uma avaliação, análise do sistema de avaliação, né? Traremos para essa discussão aí a taxonomia de Bloom, com seus objetivos educacionais, a matriz de referência da avaliação SARESP e habilidades essenciais. Falaremos um pouco da cultura maker e após encerraremos com uma campanha da Fundação Lehman, que depois vocês vão ficar sabendo mais sobre ela, ok? No final, a gente pede para que vocês respondam o formulário, né, deixando suas dúvidas e avaliando o nosso encontro. Então, bem-vindos! Vocês já ouviram falar em pipoca pedagógica? Pipoca pedagógica é um gênero inventado pelo grupo de professores que participa do GPEC, é um grupo de estudos e pesquisas em educação continuada da Faculdade de Educação da Unicamp. E hoje é praticado por muitos educadores de diferentes lugares que foram conhecendo a produção desses professores e se animaram a escrever também. É um tipo de crônica, né, do cotidiano na escola, uma breve narrativa com os acontecimentos protagonizados principalmente por professores e alunos. Trata-se de uma forma de registro bem diferente dos registros pedagógicos mais habituais, né? Nas pipocas pedagógicas, o autor não faz uma reflexão explícita, mas narra uma história, um episódio de sua vida profissional, da sua história profissional, que suscita uma reflexão nos leitores. Essa nota foi escrita pela Rosaura Soligo. Se vocês entrarem no site dela, ela tem bastante pipocas pedagógicas. A pipoca pedagógica de hoje se intitula Você Fez Falta. Em 2000, comecei a fazer para cada aluno uma lista de chamada. A ideia era a leitura dos nomes e as atividades que poderiam surgir dali. Cada dia, um fazia a chamada e o restante acompanha, marcando F ou V na frente do nome de cada aluno. Neste ano, uma turma mais exigente quis ir além da chamada, dos nomes, sobrenomes, apelidos, heróis e piratas. Em um dia de cobranças, falei para as crianças que a chamada era importante, porque quando os amigos chamam o nome e você não responde, presente, você faz falta naquele dia. A partir daquele dia, a palavra faltou não apareceu mais. Foi trocada por faz falta. No final do mês, após contar as faltas de cada um, ouvia-se: Pirata feliz neste mês fez falta 4 vezes. Nossa, pirata rápido, você deixou a gente com saudade 12 vezes. Não faz mais isso. Eu nunca vou fazer falta. Minha mãe não deixa eu faltar.
Uma boa ideia para tirar da cama quem não gosta de acordar cedo no frio. Outras vezes se ouvia: Produmar, amanhã vou ao médico. Falei para minha mãe que faço falta, mas não tem jeito, ela falou que manda o atestado. Dia 31 de setembro. Após contarmos quantos alunos fizeram falta e colocaram no caderno a chamada do mês, o pirata Cold Beats chega perto da mesa e fala: Pro, amanhã na nova chamada, você vai colocar o seu nome também? Sem entender, olhei para ele e respondi que não. Mas a pirataria já estava amotinada. E o pirata Bi fala assim: é que ontem você fez falta. Um dia antes eu havia me ausentado da escola para ir ao dentista. A folha de chamada do mês de outubro foi feita com o nome de todos os alunos e no final um espaço para os dias em que eu farei falta. Nessa turma, cada criança era um pirata, com um nome escolhido por ela para integrar o grande navio comandado pela professora. Se vocês estiverem trabalhando com as equipes, quiserem fazer uma pausa para os comentários dos professores sobre o texto trazido, né? Eu vou deixar o meu comentário. Eu gostei muito desse texto, até trouxe para vocês por isso, porque ela traz uma situação interessante, né? Essa questão de trazer a chamada para os alunos fazerem, cada aluno ter a lista de chamada em mãos. A gente trabalha tanto com nomes próprios e eu achei bem interessante porque as crianças fariam a leitura, marcariam a presença ou a falta, né? Inclusive no texto ela coloca que a criança teria que colocar F, talvez por faz falta, e o V, talvez porque veio. Talvez ela tenha tido essa opção, feito essa opção pela dificuldade das crianças, né, quando escrevem o F e o V, né, pela proximidade do som, eles fazem bastante troca, né, de F e V. Enfim, eu achei bem interessante a questão dela também tratar a classe como um navio e as crianças como piratas. Eles gostam muito nessa fase dessas fantasias, né? Enfim, eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também, pelas dicas, né? E também proponho que, com certeza, vocês têm muitas pipocas pedagógicas aí, se arrisquem, coloquem no papel. Quem sabe a gente faz aí um hall de pipocas pedagógicas da Diretoria de Ensino de Tu, feitas por vocês, né? Então tá lançado o desafio aí. Se toparem, a gente organiza, ok? Então vamos dar seguimento. Então, seguindo com a nossa pauta de hoje, faremos num primeiro momento reflexões sobre avaliação. Aí a gente traz para pensar como vemos os nossos alunos. E eu gostaria muito que vocês, então, agora pegassem papel e lápis e desenhassem uma imagem que represente os seus alunos em momentos de aprendizagem. E depois desenhem uma imagem que representem os seus alunos em momentos de avaliação. Vamos dar um tempo para que vocês executem aí a atividade. Não deixem de fazer, né? Eu estou olhando, vocês pediram para que eu ficasse aqui visível, eu estou olhando. Arrisquem-se a desenhar uma imagem representando os seus alunos em momentos de aprendizagem e depois os seus alunos em momentos de avaliação. Já desenharam? Agora a gente então vai olhar essas imagens, né, e observar se elas se modificam
na situação de aprendizagem e na situação de avaliação, né? E vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por que eu vejo a aprendizagem, o momento de aprendizagem assim, e o momento de avaliação de outra forma? Será que o momento de avaliação é somente em momentos de prova? Será que é essa concepção que a gente tem? Quando a gente para a pensar, normalmente a gente pensa na avaliação naquele momento da prova, né? Então é importante que a gente reflita sobre isso. Como é que eu vejo? E será que esse momento de prova também pode ser mais leve, né? Normalmente não é tanto, né? Principalmente as que vêm de forma externa, fica um momento tenso, né? Mas o momento de prova também é um momento de aprendizagem, não é? Inclusive para nós, aprender a olhar os resultados dos alunos e seguir com o nosso planejamento, enfim. Socializem aí as observações de vocês, o parecer de vocês diante dessa provocação. O que a gente tem que avaliar, analisar, é que um dos aspectos do ensino da aprendizagem é analisarmos a forma como vemos os nossos alunos. A forma como de vê-los orienta as nossas práticas de ensino e de avaliação. Para isso a gente vai trazer alguns educadores para essa reflexão. Muitos de vocês já devem ter visto desenhos do educador Francesco Tonucci, um italiano, né, um pensador, pedagogo e desenhista. E ele é uma das vozes mais ativas e influentes, né, do mundo no que diz respeito à participação social da infância. O educador Francesco Tonucci se vale de imagens para fazer representações de suas concepções sobre as questões educativas. Vamos observar algumas imagens aqui, desenhadas por ele, para que a gente pense a respeito da avaliação. Muitos de vocês já devem conhecer essa imagem, né? Ela é muito comum no meio educacional. Eu vou dar um tempo para vocês analisarem e depois fazerem suas considerações aí com o grupo a respeito dessa imagem que ele traz para nós. Agora a gente traz mais duas imagens para a nossa reflexão, né? Para a nossa autoavaliação também. No primeiro quadrinho nós temos aí um aluno e ele pensa assim, como professor de língua eu preciso me mostrar interessado e crítico. Com de matemática, humilde e dócil. Com de inglês, divertido. Com de ciências, ativo, empreendedor. Com o professor de expressão artística, eu tenho que ser introspectivo. Como é difícil ter os professores contentes, né? Agradar os professores. Enfim, eu acho interessante, dá para fazer até um link com a ilustração anterior, né? O quanto nós olhamos para o aluno e queremos que ele seja o nosso reflexo, né? Então é importante que num processo avaliativo a gente observe que nós somos seres humanos e fazemos os nossos julgamentos e temos as nossas impressões, mas como enquanto professor, o que eu estou avaliando, né?
O que eu espero? Eu avalio para quê? Para tomar decisões a respeito, né, nesse processo. Enfim, no outro quadrinho de Tonucci, a gente tem uma situação bastante comum, né? A professora leva as crianças para passear, para fazer um passeio instrutivo, e aí ela, toda preocupada, pede para que eles andem em fila, né, de 2 em 2, que deem as mãos, para não se distraírem, não descerem das calçadas, né? Então ela está toda preocupada. Mas aí chega na sala de aula, ela pede para que eles desenhem o que mais impressionou nesse passeio. E o aluno ali, o que ele desenha? A única coisa que ele conseguiu observar, né, nesse caminhar aí instrutivo. Essa é uma situação que a preocupação da gente é grande, né, com relação aos alunos, para que eles não corram nenhum risco, nenhum perigo nessas saídas, mas ao mesmo tempo a gente limita bastante as observações deles, né? Agora a gente vai para um outro ponto que é importante também a gente refletir, que é qual a importância que a gente dá ao erro dos alunos, né, nesse processo avaliativo. Para refletir a respeito desse tema, a gente traz uma situação-problema. Erro versus acerto. Observe como Maria, de 8 anos, aluna da 2ª série do ensino fundamental, resolveu a seguinte situação-problema. Francisco foi ao mercado e comprou 2 cadernos ao preço de R$ 2,30 cada, um tubo de cola de R$ 1,50 e um lápis de 70 centavos. Pagou sua compra com 2 notas de 5. Ele recebeu o troco. Quanto? Então, eu vou deixar vocês analisarem a resposta da criança e depois nós vamos socializar as impressões de vocês. Como você avalia a solução dada por Maria? Qual é a dificuldade apresentada por ela? Como você, professor, professora, poderia intervir nesse processo de aprendizagem? É pertinente nessa situação desconsiderar a evolução cognitiva da aluna, valorizando apenas o resultado final? Se vocês quiserem discutir, também poderão ter um tempo de reflexão. A importância que se dá ao erro é uma questão fundamental no processo avaliativo. O erro representa, entre outras manifestações do aluno, indícios do seu processo de construção de conhecimentos. Pode indicar caminhos diferentes daqueles que o professor espera. O professor, frente ao erro, pode compreender esse novo trajeto seguido pelo aluno, valorizando a sua produção e buscando converter o não saber estático, negativo, definitivo, em um ainda não saber provisório, relativo e potencial. Quem diz isso é Esteban. E eu trago para vocês a conhecerem, porque quando a gente só vê o nome do educador, a gente não tem ideia de como ele seja, né? Então eu trouxe um pouquinho para vocês no próximo slide a imagem dela. Maria Teresa Esteban do Vale. Ela tem vasta experiência na área de educação, com ênfase em avaliação de aprendizagem, atuando principalmente nos seguintes temas: avaliação, cotidiano escolar, formação docente e educação popular.
A autora considera excludente a dicotomia entre acerto e erro, tornando a avaliação escolar uma prática que desvaloriza os saberes, que impede o diálogo, funcionando como um instrumento de controle e de limitação das atuações, tanto de alunos como de professores no contexto escolar. Ela também destaca que aquilo que dizemos sobre o nosso aluno é apenas uma parte do que pode ser dito, ou seja, é apenas o que nós vimos. Assim, ao avaliar uma situação, o professor não apenas constata e pontua determinada dificuldade do estudante, como também deve decidir que tipos de encaminhamentos e intervenções deve inserir em sua prática para que aquele aluno supere a sua dificuldade inicial. Nesse caso, o professor considera não apenas o que o aluno foi capaz de fazer, mas também aquilo que ele sabe fazer e a partir disso, planeja as atividades seguintes. Vamos agora observar uma situação em que deixa claro que é importante ouvir os alunos sobre suas resoluções para não apresentarmos julgamentos antecipados. Caroline, de 7 anos, aluna da primeira série de ensino fundamental, resolveu da seguinte forma o exercício apresentado pela professora. Vamos ler e resolver? Seu João e Jeremias foram pescar. Seu João pescou 12 peixes e Jeremias pescou 13. Quantos peixes eles pescaram ao todo? A criança fez o desenho, fez a sentença matemática e respondeu a questão. Ao corrigir o exercício, a professora fez o seguinte comentário. Caroline, quase que você tira 10. Pena que errou a ilustração, pois não desenhou os peixes que Jeremias pescou. Caroline imediatamente responde, mas professora, os peixes estão dentro da caixa que está na mão de Jeremias. É interessante a gente trazer essa questão, apesar de ser uma situação simples, né? Mas o quanto a gente precisa ouvir os nossos alunos, né? Nas suas respostas. Nos anos iniciais, tem muita proposta de socialização na lousa das questões, como resolveram, por quê, como é que pensaram. Esse momento precisa existir. É claro que a gente está em momento à distância, mas quando retornarmos, não deixem de socializar as respostas das crianças, né, para que sejam avaliadas e ouvidas, né, em suas resoluções. Vocês já devem ter vivido uma situação parecida como a apresentada, né? Compartilhem com o grupo. Quando fez diferença vocês perguntarem para os alunos o porquê das respostas que deram. Então, é imprescindível que a gente ouça a argumentação dada pelo aluno nesse processo de avaliação nossa, oportunizando-lhes espaços para verbalizar o que lhe ocorreu ao resolver determinada situação. Além disso, se acreditarmos que uma boa situação de aprendizagem se dá na interação entre sujeitos, passamos a oportunizar espaços de diálogo entre professor e aluno, aluno-aluno, aluno-classe. Vamos pensar um pouquinho agora sobre os instrumentos de avaliação. Pensando em espaços de diálogo, na avaliação, que instrumentos podemos estabelecer para ampliar esses momentos, né? Vamos ver algumas sugestões a seguir. Autoavaliação. Vocês já fazem uso da autoavaliação com as suas crianças? Aqui tem uma sugestão que eu acredito seja de ensino infantil, com crianças bem pequenas, que usa os desenhinhos, né? E aqui está sendo focado mais uma autoavaliação atitudinal. Talvez a gente possa fazer uma autoavaliação também, né, dos conteúdos
não só procedimentais, os conceituais também, né? Não só os atitudinais, mas os conceituais, para que a gente possa, de repente, fazer com que eles se observem nesse processo, né? Como diz aqui o texto, com a elaboração de roteiros de avaliação, cada aluno é encorajado a perceber-se como um sujeito de sua aprendizagem, registrando com desenhos ou escritas suas observações, suas angústias, suas sugestões ao longo do processo. Enfim, dar voz, né, para os alunos, ouvi-los, fazê-los pensar na avaliação deles nesse processo. Enfim, é uma sugestão super interessante. Acho que agora, à distância, é possível se realizar uma situação dessa, né? Para trazer como dos instrumentos avaliativos. Então, agora uma reflexão, uma socialização aí com a equipe, né? Vocês utilizam aí a autoavaliação com as turmas? Como se dá? Né? Em que momento vocês fazem isso? Que itens colocam para que os alunos se autoavaliem? Então, vocês poderão dar um tempo aí para refletir com os seus pares. Para os anos iniciais, também a gente pode pensar como parceiro avaliativo o olhar da família, não é? Então, assim como a gente pede a autoavaliação dos alunos, a sua família também pode ser convidada para participar, né, desse processo de reflexão sobre a aprendizagem. Podemos, aqui a sugestão é trimestralmente enviar para a família questões sobre o processo do ensino e aprendizagem das crianças. É importante destacar que nesse processo, a gente vai ter dificuldade, né? Pois muitos pais às vezes não querem, ficam constrangidos em escrever, por medo de escrever errado, ou por não se acharem capazes de opinar sobre a aprendizagem do filho, porque isso é papel do professor, enfim. Mas, enfim, para superar essas dificuldades, é possível a gente elaborar registros, né? Questões objetivas, representações por desenhos, de repente. Então, a gente traz a seguir um exemplo de questões e propostas, né, possíveis para serem respondidas pela família nesse processo. Aqui uma sugestão, um exemplo, né, de avaliação dos pais, né? Então tem lá o seu filho, fulano de tal, e a pergunta é: ele se mostra interessado, responsável na realização das tarefas escolares aí em casa, né? Ele sabe organizar o seu material, ele procura ajuda da família, dos pais, quando necessita, aceita a opinião dos pais, né? Ele comenta em casa sobre o funcionamento e atividades realizadas na escola. Enfim, isso é interessante a gente fazer para até avaliar o nível de engajamento, né? Porque se acontece alguma coisa bacana na escola, ele vai comentar em casa, né? Enfim, qual é o parecer dos pais com relação a esse caminhar aí na escola, do seu filho na escola, né? É interessante a gente ouvir a família também. Nesse momento, né, de pandemia, a gente tem tido bastante feedback dos pais, né? A gente tem ficado bastante exposto também nas nossas ações, né? O que deixa a gente bastante angustiado e aflito, porque é muita gente vendo a gente está sendo avaliado também pela família nesse momento, né? Mas também recebemos elogios dos pais, agradecimentos pela parceria, envolvimento deles, né? Então, esse momento a gente está tendo bastante o retorno e a avaliação dos pais no processo. Outro instrumento avaliativo que os anos iniciais utiliza bastante é o portfólio, né? Então, a utilização do portfólio não é uma inovação, né? É um hábito de muitos professores. Mas a inovação pode residir no modo de utilizar os mesmos.
Um portfólio bem organizado permite o professor acompanhar o estudante em seu processo de aprendizagem. Com ele você pode acompanhar, identificar os registros e acertos dos alunos, problemas de aprendizagem durante o ensinamento. Os erros ficam evidenciados ali, né? Ficam no campo do registro, que é na verdade o campo da memória, né? A Madalena Freire fala muito sobre isso, sobre os registros. Ela fala assim, na cabeça da gente só fica o mundo das lembranças, não é mundo de registro. O mundo de registro é o mundo das memórias, é o papel, né? Para a gente ter memória, a gente tem que colocar no papel. Na cabeça são lembranças. Eu lembro sempre dela quando a gente reflete sobre isso. Então, além disso, a gente pode estudar, né, os erros dos alunos e perceber as dificuldades apresentadas ali, se eu tenho tudo organizado, né, observando esse processo. E aí, quando a gente percebe o erro, a gente não deixa para depois, né? A gente já faz realinha os nossos modos de ensinar, readequando, né, o nosso planejamento, percebendo onde está o problema, enfim. E o portfólio dos alunos, para eles, né, a gente pode ter o portfólio nosso e os alunos seriam os portfólios deles. Nos deles, a gente percebe que eles utilizam assim como se fosse um álbum de figurinha, né, de papel de carta, enfim. E além disso, é uma significativa contribuição, que é a de possibilitar que cada aluno seja produtora do seu próprio conhecimento. Tá? A criança produtora, né? Nada mais profícuo para você atingir o anseio pedagógico de ter uma criança como produtora, né? Como fazendo, né? Não apenas sendo receptora do conhecimento que lhes são transmitidos na escola. Então, temos aí duas dimensões para a utilização do portfólio, uma como coletânea, né? E um portfólio como produção. Então, a gente para pensar um pouquinho aí, uma pausa para vocês discutirem aí, se você já vem utilizando a autoavaliação com as crianças, essa comunicação com a família, se você já registra em portfólios, se pediram para que as crianças fossem fazendo um portfólio em casa, nesse momento à distância. Então, como é que vocês vêm conduzindo essas ações? Comentem com a equipe de vocês, pausem o vídeo e contribuam aí com o parecer de vocês. Outro dos instrumentos avaliativos é a AP, né? Que é o processo, a gente avalia individualmente o processo de cada um nessa proposta aí bimestral. Então, a avaliação, a AP é a avaliação processual e está centrada no desenvolvimento das competências que se espera que os estudantes desenvolvam, né, naquele bimestre, ou desenvolvam durante o ano, no percurso. Isso significa que o professor deve acompanhar sistematicamente não somente o processo coletivo, né, da sua classe, como também o processo pessoal de cada estudante. A avaliação nesse momento de distanciamento vem sendo realizada especialmente por meio de análise de participação, de envolvimento dos alunos, né, durante as aulas à distância, na realização das tarefas propostas e nos contatos virtuais realizados. A AP será realizada novamente à distância e ela poderá servir como um instrumento destinado à avaliação individual, caso vocês consigam ter esse contato, né, esse feedback, sei lá como é que vocês estão usando, pelo Forms, para os quartos, quintos anos,
porque são respostas objetivas, né? E daí vocês podem estar avaliando individualmente, mas também não temos aí o papel na mão para ver a resolução, o processo que ele fez de resolução. Enfim, na de português talvez fique mais fácil, mas na de matemática a gente quer observar se ele registrou as operações, enfim, se ele fez algum registro ali que indicasse, né, o percurso de reflexão. Então, ela pode vir a ser um momento de avaliação individual. Ela deveria ser no presencial isso, mas a distância, ela pode não ser isso, mas ela pode ser um momento de autoavaliação do aluno sobre o processo. Né? Será que eu tive dificuldade de fazer essa prova ou não tive dificuldade? Eu me avaliei como, não, que questões eu tive mais dificuldade e devolver. Então, a gente volta a dizer que é muito importante que os alunos entendam a avaliação como uma situação de aprendizagem e que integra o seu processo de formação. Para que essa compreensão seja garantida, é fundamental que você, professor, esclareça para a sua classe que a avaliação não está voltada para qualquer tipo de classificação dos estudantes, em função do seu desempenho, nem tampouco para mensuração ou obtenção de nota ou conceito. Ela é um dos instrumentos, né, para que a gente analise o nosso processo de ensino, né? Então, se por um lado a avaliação é importante, né, para os estudantes, ela também é para a gente, que serve para a gente analisar a qualidade do trabalho que a gente está desenvolvendo, se está atingindo todos os alunos, que estratégias eu tenho que ter com este ou aquele que está mais defasado, enfim, para tomar decisões destinadas a tornar mais significativo esse processo de ensino-aprendizagem, né? Para encaminhamentos para o terceiro bimestre, enfim, é um momento diagnóstico, né? De planos para superar o que foi observado. Mesmo as avaliações externas, elas não vêm elas vêm a olhar exatamente esse processo de ensino-aprendizagem, né? Para nortear os caminhos, aí as políticas públicas, enfim. Temos que ter essa concepção de avaliação. Aqui a gente aproveita para trazer um pouco do cronograma, né? O fechamento do bimestre pela resolução 47 de 2020, o término do segundo bimestre ficou dia 31, hoje, e o início dia 3 do 8. Né? Teremos conselho de classe, que acho que as escolas definiram datas aí, cada uma na sua, homologou uma data específica, talvez, não tenho conhecimento exato do quanto vocês, quais as datas que cada escola pontua aí para o conselho de escola. Nós teremos semana de estudos intensivos, né? Que tivemos, né? Essa semana, de 27 a 31, a proposta era essa, de retomada de alguns conteúdos. O conselho de classe série, para ser desenvolvido até dia 4 de agosto. Aplicação sugerida na AP para o segundo bimestre, 14 de agosto. Até 14 de agosto. Vai ter na aplicação no centro de mídias para os primeiros, segundos e terceiros anos do ensino fundamental, de 10 a 14. Marquem na agenda, alertem seus alunos para que eles possam acompanhar essa aplicação, né? Orientem seus pais. E depois vai ter a resolução comentada da AP do segundo bimestre para o terceiro ano, quarto ano e quinto ano, tá? Das questões
da prova, a resolução vai ser comentada, como aconteceu na outra AP. Agora chegou o momento das notícias da prática, né? Um bate-papo com o professor. A diretoria fez uma gravação com o professor Orlando, né? Que ministra as aulas com os alunos do 5º ano na Escola Rigolim, e que se destacou por conseguir o engajamento de 100% dos seus alunos na realização da AP do primeiro bimestre. Então, vamos ouvir um pouco a conversa que ele teve, né, com a Marisa e com a Luciana, da diretoria, e a respeito um pouco sobre avaliação, enfim, vamos ouvi-lo. Caso este vídeo não esteja agregado, inserido, né, nessa videoaula, nós encaminharemos de forma anexa, a gente gostaria muito que vocês acompanhassem aí o bate-papo com o Orlando, que representa todo esse engajamento de todos vocês nesse processo à distância. Nesse terceiro momento, a gente para pensar um pouco no sistema de avaliação, né? Então, o nosso sistema de avaliação acontece através de notas, né? E isso angustia bastante, né? Muitos professores, acho que todos os professores, né? São muitos os aspectos a considerar para transferir tudo numa nota, né? O que significa um aluno ter nota 8, o que ele sabe, o que ele já construiu, o que ele ainda está construindo, quais são as suas dificuldades, né? Então, portanto, uma nota é um número e não traduz nenhuma dessas questões aí acima. Então, na escola, o que a gente pode tentar fazer é que o projeto político-pedagógico e o regimento escolar aí tenha traduzido, né, um pouco como serão avaliados aí as crianças, né, para que a gente tenha um pouco mais de clareza do que essas menções, do que essas notas representam, né, no momento aí, quando a gente for avaliar o que o aluno sabe, o que ele não sabe, o que ele não conquistou ainda. Então, é fundamental, né, que o professor tenha uma concepção clara de avaliação, né, sobre o que ele vai avaliar, como ele vai avaliar, para estabelecer critérios, né, para os estudantes, bem como essa relação entre nota e saberes são relacionadas e atribuídas. Para ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre o que eu vou avaliar de conteúdos conceituais, né? Não os procedimentais, atitudinais, nós não vamos comentar hoje, mas dos conceituais, a gente traz um pouquinho a taxonomia de Bloom, neste momento, para discutir. A taxonomia de Bloom também é conhecida como a taxonomia dos objetivos educacionais. É um resultado de um trabalho de uma comissão formada em 1956 por diversas universidades norte-americanas e liderada por Benjamin Bloom. A taxonomia de Bloom apresenta quais ações, né, verbos, mais indicados a serem solicitados aos estudantes, tendo em vista o comportamento que se espera observar no indivíduo. E essas ações estão distribuídas em 6 níveis por grau de complexidade, né? Em ordem crescente de complexidade. Então, ele distribui em 6 graus de complexidade, né? Então, o primeiro grau de complexidade seria eu conhecer. Depois, o compreender.
Se eu souber um pouco mais nessa compreensão, eu consigo aplicar. Se eu sei um pouco mais, eu consigo analisar. Se eu aprofundo mais, eu sei sintetizar. Se eu aprofundo mais, eu sei avaliar, né? Então, esses objetivos educacionais, ele coloca em graus de complexidade, né? Como vemos aí, em 6 graus de complexidade, e cada complexidade tem uma ação possível. Então, se eu quero saber se o aluno conhece alguma coisa, eu peço para que ele escreva, liste, rotule, nomeie, defina, né? Se eu quero saber se eu dou uma atividade que eu quero saber se ele, com um grau de complexidade maior, se ele compreendeu, então eu peço para que ele resuma, que ele explique, que ele ilustre. Se eu quero ver ele aplicando esses saberes, esse conhecimento e essa compreensão, eu peço para que ele aplique, que ele use esse conhecimento, que ele resolva em cima desse conhecimento, né? Que ele demonstre aplicando esse conhecimento, que ele construa. Depois, se eu quero que ele saber se ele sabe, né, um grau de complexidade a mais ainda, além da aplicação, eu peço para que ele analise, categorize, compare, faça um contraste, né? E depois eu quero saber se ele sabe, ele pode sintetizar esse conhecimento, né? Então, crie, planeje, elabore uma hipótese, invente, desenvolva, porque daí ele já tem conhecimento, compreensão, sabe aplicar, analisa, então ele consegue, então, sintetizar tudo isso, né? Desenvolvendo algo em cima. E, por final, a avaliação, né? Desse conhecimento, dessa compreensão, dessa aplicação, dessa análise, dessa síntese, ele vai ter a capacidade de avaliar, de julgar, de compreender, de recomendar, de criticar, de justificar. E isso se dá na taxonomia de Bloom também para conteúdos atitudinais, né? Físico, afetivo, mas hoje a gente só trouxe a cognitiva para a gente se debruçar e conhecer. O fato de classificar os objetivos educacionais por meio de verbos permite que nós, profissionais da educação, obtenhamos maior clareza sobre as ações que os seus alunos, né, que os nossos alunos devem colocar em prática. Então, assim, é uma maneira mais esclarecedora de organizar os objetivos educacionais estabelecidos pelos profissionais docentes. A matriz de referência do SARESP também trabalha com dessa forma. Vamos a seguir. Aqui eu deixei para vocês a matriz de referência, tem um link no final da pauta, para que vocês, se quiserem se aprofundar, né, sobre o tema. E nós vemos agora no próximo slide que uma síntese, né, dessas competências cognitivas que são avaliadas no exame do SARESP. Então, essas competências são divididas em 3 na matriz de avaliação do SARESP. São separadas em grupo 1, 2 e 3. As questões são de grupo 1, de grupo 2 e de grupo 3. Sendo a de grupo 1 mais simples, né? São chamadas esquemas apresentativos ou representativos, que é uma competência de observar, de identificar, de descrever,
Então, numa prova eu posso ter uma questão do grupo 1, uma do grupo 2, com mais complexidade, onde envolve procedimentos, né? Compor, ordenar, seriar, classificar. Ou podem ter também atividades do grupo 3, com atividades que eu vou avaliar os alunos que sabem mais, né? Vou observar se tem alunos que conseguem resolver atividades de esquemas operatórios, onde eu solicito que ele critique, que ele proponha, que ele analise, enfim. A mesma ideia, né, da taxonomia de Bloom. Então, numa avaliação, às vezes você fala, mas eu não dei isso ainda. Mas para eu avaliar a curvatura da vara, né, quantos alunos abaixo do básico, quantos alunos sabem, quantos alunos adequados ou avançados, eu tenho questões fáceis, difíceis e adequadas para aquele processo, né, para aquele ano. Então, quando a gente olha uma habilidade, é importante que a gente observe qual é a ação que eles estão pedindo que a criança consiga desenvolver, né? Qual é o verbo que eles estão utilizando naquela habilidade? Porque é aquilo que a gente espera que ele comece a fazer, que ele consiga fazer, né? Depois de todo o meu investimento para que ele desenvolva isso. Então, por exemplo, nas atividades aí, nas habilidades essenciais que nós estamos trabalhando mais agora nesse distanciamento, a maioria elas estão na competência do grupo 1, né? Por quê? Porque são as essenciais, são as básicas, né? Para que ele consiga desenvolver depois no presencial, além delas serem essenciais, né, de grupo 1, que são mais básicas, que é necessário saber, também o distanciamento limita aí que a gente consiga desenvolver todas as habilidades. Então, foram escolhidas dessa forma, certo? Então, portanto, quando eu avalio, eu observo se as habilidades, se as ações propostas para o desenvolvimento daquele objeto de conhecimento, daquele conteúdo, né, definido para o bimestre, estão sendo executadas pelos estudantes com domínio esperado. Como estamos falando em ações, verbos, né? Isso significa que necessitamos oportunizar o fazer, porque uma ação ela só se dá no fazer, para que aquela habilidade seja desenvolvida. Então, só aprendemos, por exemplo, a andar de bicicleta se a gente tentar andar de bicicleta, e caindo, né? E errando, e persistindo na ação, e isso a gente não aprende só olhando ou lendo sobre as ações teoricamente. Eu tenho que subir na bicicleta, depois, ou a bicicleta tem, sei lá, um quadro deste, aquele, tem uma correia, tem. Assim eu não aprendo a andar de bicicleta. Então, eu acho que deixar claro o que esperamos que o aluno aprenda, né? E se a gente quer desenvolver essa habilidade, a gente tem que oportunizar momentos de ação, de fazer. Mesmo porque fazendo a gente aprende mais, né? Então, eu me lembro de uma teoria que até coloquei aqui, tem coisas melhores, mas essa daí foi a que me veio mais rápido na busca, na pesquisa que eu fiz. Então, assistindo a aula, ou um vídeo, ou lendo um texto, eu aprendo menos de 20%. Minha memória retém aí 20% do que está ali. Eu lembro, eu compreendo alguma coisa, enfim. Se eu participar, se eu fizer exercícios sobre, discutir, demonstrar, como eu estou fazendo agora com vocês, eu estou aprendendo mais, né? Então, de 20% a 75%
fica de aprendizado nesse meu processo. Então, eu consegui aplicar, analisar, enfim. E eu aprendo muito mais ainda quando eu faço, né? Quando eu crio, quando eu faço um trabalho com uma mentoria, eu pratico esse conhecimento, né? Então eu aprendo muito mais fazendo, né? A gente aprende ensinando também, né? Pesquisando, enfim. Então, pensando que a gente aprende muito mais quando a gente faz alguma coisa acontecer, né? Seja ele até na cozinha, né? Eu posso ler uma receita, depois eu posso estar elaborando uma receita diferente, né? Pensando, eu vou fazer diferente aqui, vou pôr mais sal, menos sal, enfim. E na hora de fazer é que eu realmente eu vou aprender vou ter aquela competência, né? Desenvolver aquela habilidade no fazer. Habilidade só se desenvolve no fazer. Então, isso tá sendo chamado de cultura maker. Maker é fazer, né? Então, cultura maker. Então, construir uma horta no fundo da escola, criar uma exposição permanente ou desenvolver uma engenhoca de papelão. São atividades que podem gerar excelentes resultados de aprendizado. Temos observado muito no engajamento e aprendizagens quando a gente propõe aos estudantes atividades mais ativas, né? Então, estamos falando muito também da atividade, né? Na sala de aula, metodologias ativas. Então, é isso que se busca, porque é importante a gente desenvolver as chamadas competências do século XXI, principalmente quando a gente dá voz e vez para eles no processo de ensino-aprendizagem. Isso pode acontecer muito melhor, né? Essas propostas ativas atingem mais nesse desenvolvimento de habilidades para o século XXI. Então, os estudantes precisam ser protagonistas na evolução dos próprios conhecimentos. Às vezes, nos anos iniciais, a gente é muito mãe, a gente não quer que eles errem, a gente fica com dó, a gente põe embaixo da asa, facilita, e de repente a gente está deixando eles demorarem mais para desenvolver certas habilidades. Nós deixamos aqui um link, que é um trabalho que a Amanda desenvolveu lá do Núcleo Pedagógico. Ela traz as concepções de aprendizagem ao longo do tempo, desde que começou esse processo avaliativo, né, até os dias de hoje. Está bem interessante, eu não deixei ele na pauta, porque caso vocês tenham no outro ATPC da diretoria utilizado sobre avaliação, ela colocou esse vídeo que ela desenvolveu naquele ATPC, então daí ficaria dobrado. Mas se vocês não assistiram, deixo o link aqui para que vocês assistam, tá bem rapidinho, interessante, e a gente tem uma visão geral aí das concepções de avaliação ao longo do tempo. Aqui segue os meus referenciais para a elaboração deste encontro. E encerrando, eu queria falar sobre uma campanha que a Fundação Lehman está fazendo, achei linda, e nela se fala que ninguém estava preparado, né? Mas vocês não desistiram, né? Muitos gravaram vídeos, fizeram transmissões ao vivo, criaram programas de rádio. A Escola Rosa Maria andou com um carro de som pelo bairro, engajando as crianças, buscando os adolescentes, os alunos da escola, avisando, fazendo avisos, enfim.
Vocês todos se redobraram a sua atenção, revisaram as técnicas pedagógicas, desafiaram a falta de tecnologia. As condições de trabalho tornaram o ensino mais desafiador ainda, até mesmo inviável muitas vezes, mas com criatividade, dignidade, vocês têm dado apoio emocional a pais, mães, alunas e alunos que vivem a angústia das aulas interrompidas. Diante das desigualdades e disparidades do nosso país, vocês têm arregaçado as mangas e se virando como podem. Há muito trabalho pela frente, que envolve também toda a comunidade escolar, da merendeira ao inspetor, do porteiro à coordenadora. Então, esse é um desafio coletivo. E aí a Fundação Lema traz um vídeo que eu também vou tentar introduzir ele na nossa pauta, senão o link vai anexo para vocês clicarem e assistirem essa bela homenagem que foi feita com os apoiadores da Revista Escola, Fundação Lema, Vitor Tivita e muitos outros que a gente deixa aí fazendo essa homenagem. Então a gente está convidando todo mundo para participar dessa homenagem, que é nossa, para nós, né? A pandemia trouxe vários desafios, então por isso, dia 31/7, às 20 horas, é o momento de homenagear nossos professores. Aplauda o professor, dia 31 de julho, às 20 horas. Muitos aplausos para vocês. Obrigada pela participação. E até às 20 da noite na janela. Vocês merecem muitos aplausos. Até a próxima. Não esqueçam de preencher o link. Até às 8 da noite.